Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos, capítulo 20. Faremos a leitura a partir do verso 17 até o verso 38. E feita a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Irmãos amados, vocês todos sabem que Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, cresceu em Jerusalém, foi treinado por um grande mestre do judaísmo, aos pés de Gamaliel. Mais tarde transformou-se num líder do seu povo. Depois que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, tornou-se o mais implacável perseguidor da igreja. Mas foi convertido a Cristo, transformado soberanamente pelo poder de Cristo no caminho de Damasco. Passou 3 anos na Arábia se preparando, onde Jesus se revela a ele. Depois ele volta para Damasco, é perseguido, sobe para Jerusalém, não é recebido, mas Barnabé o acolhe, o apresenta aos apóstolos, e os apóstolos então o recebem. Mas os helenistas começam a criar dificuldades com ele e resolvem matá-lo. E ele precisa sair de Jerusalém. Não porque queria sair, ele resistiu muito. Mas saíram com ele.
E ele passa, então, 10 anos no molho, no anonimato, longe dos holofotes, na sua cidade natal, cidade de Tarso. Então acontece um avivamento em Antioquia da Síria e Barnabé, enviado para lá, se lembrou dele, foi atrás dele e o trouxe para Antioquia da Síria. Durante 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo ordena a igreja para separar a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Então eles fazem a primeira viagem missionária na província da Galácia do Sul. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Depois ele faz a segunda viagem missionária com Silas, na província da Macedônia e da Acaia. Agora ele faz a terceira viagem missionária na província da Ásia Menor, onde se dedica 3 anos na grande metrópole de Éfeso. Éfeso era uma cidade de mais de 300 mil habitantes na época. Éfeso hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Éfeso era uma cidade fortemente idólatra, porque tudo girava em torno do culto a Diana. Os nichos, miniaturas do templo eram o principal produto de souvenir que os turistas que chegavam e saíam compravam, como lembrança da cidade. Além disso, a cidade era fortemente marcada pelo ocultismo, pela feitiçaria. E de uma maneira que nós não conseguimos entender, senão pelo poder de Deus, em 3 anos Paulo chega na cidade e impacta de tal maneira a cidade, sem Bíblia impressa, sem livros evangélicos impressos, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem redes sociais, de tal forma que a idolatria entra em colapso. Os feiticeiros se convertem a Cristo e queimam os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevalece na cidade. E nos 3 anos que ele fica ali, ele planta igrejas em toda a província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Nós chamaríamos isso de um grande avivamento espiritual. Nesse período que Paulo está em Éfeso, ele tem ciência de que um problema aconteceu. E vocês têm clareza disso, conforme Atos 18:2, que no período de Cláudio, o imperador, houve uma grande fome no mundo, já profetizada por Ágabo. E como consequência desta grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma. E muitos retornaram para a Judeia pobres, sem bens, sem casas, sem terras, sem provisão. E Paulo então começa uma campanha de oferta especial para os pobres da Judeia. O texto que o pastor leu hoje é o eixo deste ensinamento de Paulo sobre o levantamento desta coleta. E precisamos estar muito atentos que esse texto lido não é o mesmo texto que serve para dízimo. Porque aí está dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Dízimo não tem nada a ver com isso. Isso é oferta. Dízimo, Deus estabeleceu o que você vai entregar. É 10% e acabou. Tem esse negócio, eu propus entregar 5%. Não, senhor, é 10%. Dízimo é 10%. Dízimo não é pedido, é ordem. É mandamento. É obrigação. Bom, mas então, agora ele está levantando esta oferta nas igrejas gentílicas, porque elas são devedoras da igreja judaica, porque Jesus veio dos judeus, o evangelho começa com o povo judeu, e a partir do povo judeu se espalha pelo mundo. E ele que levantou essas ofertas todas, com muita transparência, nomeia uma comissão, porque pastor não deve lidar com dinheiro sozinho. Ainda que ele seja absolutamente íntegro, não é transparente, ele precisa evitar a aparência do mal. Então ele leva esta oferta a Jerusalém. Quando ele está saindo rumo a Jerusalém,
ele para no porto de Mileto para se despedir dos líderes da igreja, dos presbíteros da igreja. No verso 17 ele chama esses homens de presbíteros. No verso 28 ele chama esses homens de bispos. E no mesmo verso 28 ele usa o verbo pastorear para esses homens. Então eles são presbíteros, são bispos e são pastores. O mesmo grupo. Para dar a eles as últimas instruções, entendendo que não mais veria esses irmãos. E os princípios que Paulo deixa para nós aqui, irmãos, penso eu, são fundamentais para o nosso ministério. E eu sei que talvez você não trouxe uma caneta nem um papel, eu não sei se você tem o seu celular e tem hábito de anotar, mas eu aprendi uma coisa já desde muito tempo. O papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Se eu não anoto, semana que vem não lembro de mais nada que foi falado aqui. Talvez uma frase, talvez uma ilustração, mas o conteúdo eu não me lembro. Então talvez uma prática que nós deveríamos estabelecer na igreja que pastoreamos, incentivar os nossos crentes a irem para a igreja com a Bíblia aberta, na hora do sermão, e com a caneta na mão, e com um papel de notas, ou alguns preferem no tablet ou no telefone, anotar o que escuta. Essa era uma prática dos irmãos do passado na Inglaterra. Quando, naquela época não tinha televisão, graças a Deus, eu acho que eles não perderam nada por isso, os pais levavam os filhos para a igreja, anotavam o sermão, e quando voltavam para casa, em vez de assistir Fantástico, eles iam ao redor da mesa discutir, ruminar o sermão que ouviram na igreja. Que prática fantástica. Pois bem, então vamos observar aqui 7 princípios que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo para o nosso ministério. 7 relacionamentos fundamentais que nós precisamos ter no nosso ministério. Primeiro relacionamento fundamental, notem comigo, é o nosso relacionamento com Deus. Veja o verso 19 comigo. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que eu preciso entender como ministro do Evangelho, como pastor, é a quem eu estou servindo. Parece óbvio, mas não é. Eu posso estar servindo a mim mesmo. Como Absalão, eu posso estar construindo um monumento para mim mesmo. Eu posso estar servindo à denominação. Eu posso estar servindo à instituição. Eu posso estar servindo à família mais conhecida, ou antiga, ou poderosa economicamente da igreja. A quem você está servindo? Porque quando você está servindo a Deus, você não depende de elogios e nem se desanima com as críticas. Quando você está servindo a Deus, você não vende a sua consciência. Quando você está servindo a Deus, você não fica cheio de dedos, de milindres. Eu não posso falar esse assunto, não posso falar aquele outro assunto, porque o fulano não vai gostar, porque o Beltrano não vai entender, porque vai ferir a susceptibilidade daquela família tal. E eu começo a me tornar um profeta da conveniência. A quem você está servindo? O apóstolo Paulo chegou a dizer que se ele fosse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. A igreja precisa entender que nós somos servos de Deus e nós estamos a serviço de Deus e que nada vai nos demover nem para lá nem para cá. Nós estamos servindo a Deus. De que maneira? Peito estufado? Nariz levantado? Não. Com toda humildade. Humildade. Não tem desse negócio de grande servo de Deus. Servo é pequeno. Tem grande não. Não tem negócio de rasgar seda para homem, não. Seja quem for. Não. Você é servo.
Servo é servo. Servo usa a toalha e a bacia. Esses são os nossos emblemas. Mas pelo fato de você servir a Deus, não significa que você vai ter vida fácil, não. Vai ser no meio de lágrimas e provações. Porque tem determinadas provações que virão a nós simplesmente pelo fato de nós estarmos servindo a Deus. Não estarmos querendo agradar a homens. Pelo fato de você estar servindo a Deus, talvez você seja vítima até mesmo de ciladas. Mas não tem melhor companhia de cama para um servo de Deus do que a sua consciência tranquila. De que embora ele possa ter hostilidade de alguém, ou até vítima de cilada de homens, mas ele está a serviço de Deus. Essa é a primeira relação que nós temos que ter claro no coração. Segunda relação fundamental, irmãos, confiram comigo, é a nossa relação com nós mesmos. Olha o verso 18 comigo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Preste atenção, não é fora de vós, me conduzi entre vós. Não por algum tempo, mas em todo o tempo. Desde quando? Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele está saindo da Ásia, está dando um testemunho. A minha vida entre vocês, do primeiro ao último dia, foi uma vida consistente. Não tem caixa 2 moral. Não tem arquivo secreto. Não tem nada debaixo do tapete. Não tem vida dupla. A vida do líder é a vida da sua liderança. Você é exatamente do tamanho do homem que você é, com um quarto escuro, sem ninguém ver. Há um ditado popular que diz que a última impressão é a que fica. Isso não serve para pastor. Pastor tem que ter a mesma impressão do dia que chega ao dia que sai. Talvez, irmãos, a ovelha mais difícil de lidar no rebanho é a ovelha que você enxerga diante do espelho. Quando perguntaram para Dwight Lima Moody: ô Moody, qual o maior problema da obra? Ele respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. A igreja tem a nossa cara. Não reclame da igreja. Examine o seu coração. A igreja reflete você. Por isso, no capítulo 20, verso 28, a parte A diz assim: atendei por vós. Antes de cuidar da igreja, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Por que cuidar de nós mesmos? Para não exigirmos do povo o que nós não estamos praticando. Porque se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Por quê? Mais graves porque ele peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque ele defende a santidade em público e às vezes não a pratica em secreto. E mais danosos porque quando um líder fracassa, mais gente é atingida. Então cuidai de vós mesmos. Terceira relação, irmãos, que Paulo nos ensina aqui nesse texto, que nós pastores precisamos cuidar, é a nossa relação com a palavra de Deus. Chama a sua atenção porque este é o tema que ele trata do verso 20 até o verso 27. E se você, eu acho que nós estamos com várias versões aqui. Eu estou com a versão atualizada, eu não sei qual a sua aí. Mas na minha aqui, olha comigo aí no verso 20,
tem o verbo anunciar e o verbo ensinar. No verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio. No verso 24 tem o verbo testemunhar. No verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio. No verso 27 tem o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Nós somos os homens da palavra. Nós somos os homens do livro. Nós temos que comer esse livro. Mergulhar nesse livro. Examinar este livro. Estudar este livro. Graças a Deus o conceito tem mudado, mas eu já escutei gente até de liderança de igreja dizer assim, não, você não pode estudar, porque se você estudar, você anula a obra do Espírito Santo. Deus não premia preguiça. Deus honra o esforço. Está escrito, Paulo disse para Timóteo, que são dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. É trabalho, irmão. É esforço. Eu sou pastor há 38 anos. Eu ainda hoje gasto, em média, 8 a 10 horas para preparar um sermão. No mínimo. No mínimo. O pastor precisa ser um estudioso. O pastor que não gosta de ler, talvez errou a vocação. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Veja o verso 20 comigo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Frisa essa expressão publicamente e também de casa em casa. Por que Paulo destaca isso? Porque no ministério você e eu temos que tomar muito cuidado para não sermos seletivos. O que significa isso? Você começou a ser um pastor mais conhecido, já se destacou um pouco mais, e aí você está recebendo uma série de convites para pregar, e aí você agora começa a ser mais seletivo. Agora você não atende qualquer convite mais. Agora você manda um relatório para a igreja, olha, preencha aí esse formulário que eu estou mandando. E lá no final, quanto é que vocês estão intentando dar de oferta para o pregador? Que relatório todinho só tem uma função, saber quanto ele vai ganhar. Certa feita eu convidei um pregador, custei para falar com ele, porque estava blindado. Estava blindado, tem pastor blindado por aí. Quando eu consegui falar com a secretária, ela disse assim, não, nosso pastor não prega mais em igreja não. Ele só prega em grandes eventos. Eu não tive paciência, acabei falando. Falei, minha filha, então fala para o seu pastor que ele é mais importante do que Jesus e do que o apóstolo Paulo. Porque Jesus pregava um sermão para uma pessoa só. Aliás, os melhores sermões dele parece que foram pregar para uma pessoa só. Para quem ele falou do novo nascimento? Para Nicodemos. Para quem que ele falou da adoração? Para a mulher samaritana. Paulo pregava de casa em casa e publicamente. Ensinava numa reunião de oração, numa família. Então, irmãos, o pastor que não tem disposição de pregar numa congregação de bairro, num lugarzinho de chão batido, ele não está apto para pregar numa conferência para uma multidão, num estádio. Nós não podemos ser seletivos. O importante não é o obreiro, o importante é a obra. O importante não é o pregador, o importante é a pregação. O importante não é o evangelista, o importante é o evangelho. O pregador passa e a pregação continua. Deixa eu dizer outra coisa. Não é porque você tem uma igreja pequena
talvez está começando, um salãozinho pequeno alugado, é que você pode relaxar no preparo também? Não. As nossas ovelhas podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são. Até um analfabeto sabe se o pastor se preparou para pregar e se ele não se preparou. Deixa eu contar uma historiazinha para vocês entenderem isso. O pastor começou a pregar um sermãozinho, muito água com açúcar, a sopa rala para o povo. A liderança da igreja começou a perceber que ele preparava o sermão enquanto ele vinha da casa dele para a igreja. Ia pensando, chega lá, pregava aquilo. Bom, a liderança encontrou um caminho melhor para melhorar o sermão. Alugou uma casa para ele a 10 quilômetros da igreja. Vê se pelo menos o tempo melhorava um pouquinho. Mas chama a sua atenção para o verso 21 agora. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note você que no verso 20 ele falou de ensinar. Mas no verso 21 ele falou de testificar arrependimento e fé. Ora, arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. O que Paulo está ensinando aqui? Que o pastor, ele é um mestre e ele é um evangelista. Numa palavra bem nossa, ele é um ganhador de almas. Para lembrar de Oswald Smith. Ganhador de almas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, meus irmãos, via de regra, os seminários estão ensinando os pastores a serem mestres, mas não a serem evangelistas. Na década de 80, quando eu saí do seminário em Campinas, um lema dominava o Brasil na área de igreja. E o lema era esse: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Isso não é verdade. É verdade que ovelha gera ovelha. Mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Não é verdade que pastor não é evangelista. Não é verdade que pastor não ganha pessoas para Cristo. Fizemos uma pesquisa recentemente num dos nossos seminários e 70% dos estudantes disseram: eu não tenho dom de evangelista, tenho dom de mestre. É claro, o professor dele é mestre. Só mestre. Hoje o sonho de um camarada que sai de seminário é fazer mestrado. E ele termina o mestrado, o sonho dele é fazer doutorado. E ele termina o doutorado, o sonho dele é voltar para ser professor de seminário ensinando pessoas a ser pastor. Mas ele nunca foi pastor. Ele faz um curso de doutorado em plantação de igreja, ele nunca plantou um ponto de pregação. Ele é especialista em crescimento de igreja, ele nunca atravessou a rua para falar de Jesus para o vizinho. Então deixa eu dizer uma coisa para os meus amados, nós precisamos ser estudantes a ponto de sermos mestres, mas nós precisamos ter fogo no coração para falar de Jesus, porque o pastor ensina não só por que prega, mas pelo exemplo. Olha comigo o verso 27. Verso 27, por gentileza. Verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos amados, nós não podemos ser seletivos quanto a lugar de pregar, como não podemos ser seletivos em relação à Bíblia. É claro que alguns temas são mais fáceis de pregar. É gostoso pregar sobre o amor de Deus. O que eu faço com Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Eu preciso pregar toda a Bíblia. E aí eu queria dar um conselho, se posso, para os meus amigos, irmãos queridos aqui. Nós precisamos ter um compromisso com a chamada pregação expositiva. Para não sermos aquele tipo de pregador que chega no púlpito, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto.
Irmãos, eu sei exatamente quando eu chego na igreja para pregar hoje, se aquela igreja está acostumada com pregações positivas ou não. A igreja que eu chego diz, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia para ler o texto. Abrir a Bíblia. Acabei de ler o texto e o povo faz isso aqui, ó. Pode ter certeza, essa igreja não está acostumada com pregações positivas. Esse gesto de acabar de ler o texto e o povo fechar a Bíblia está dizendo o seguinte, o pastor não vai falar nada daquele texto mesmo, então eu vou fechar a Bíblia, não vai adiantar mesmo, vai falar de outra coisa. Eu conheço pregador que diz assim, eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. Precisamos expor as Escrituras, irmãos. Sabe por quê? Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, para você anunciar todo o desígnio de Deus, você precisa expor as Escrituras. Expor as Escrituras. Quarto princípio. Confira comigo, por favor. Versículo 24. É a relação do pastor com o ministério. Versículo 24 diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem três coisas que eu destaco aqui. Primeiro, vocação. Ministério que recebi do Senhor Jesus. Não é voluntário. Tem muita gente que confunde vocação pastoral. Hoje a gente tem visto, às vezes, que o ministério pastoral está se tornando uma dinastia. É de pai para filho, de filho para neto, e passa. Quando o filho tem vocação, ok, substitui o pai. Mas e se não tem? E se não tem? E se não é chamado? Não é hereditário. Não é hereditário. Tem gente que acha que vocação é o seguinte, bom, eu tentei vestibular para medicina e não passei. Tentei para direito, não levei pau. Engenharia eu tentei várias vezes, não passei também. Tentei ser comerciante, não deu certo. Ah, claro. Ah, não. Gente, Deus está me chamando para o ministério. Não, isso não é vocação, não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta. É o chamado de Deus para o ministério. Você recebeu isso. Você recebeu isso do Senhor Jesus. Ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Segundo, abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ministério não é cabide, ministério não é plataforma de enriquecimento, ministério não é lugar de ficar rico. Ministério é uma obra de abnegação. Entrega. Entrega. Você não quer enfrentar luta? Abraça o ministério, não. Tem luta, sim. Eu tenho certeza que as alegrias são maiores. Mas não tem ministério sem luta. Não tem. Mas a terceira coisa desse texto, primeiro é vocação, segundo é abnegação, terceiro é paixão. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu só tenho uma bandeira, eu só tenho uma coisa que dá brilho nos olhos, eu só tenho uma coisa que aquece o coração, é pregar o evangelho da graça, é pregar o evangelho da graça, não é a posição, não é o dinheiro, não é a fama, não é sucesso, não é ser reconhecido, não é nada disso. O que enche o seu coração, o que inflama a sua alma, o que move você, o combustível da sua vida é pregar o evangelho da graça. Louvado seja Deus! Quinto compromisso, quinto relacionamento do pastor. Relacionamento do pastor com a igreja. Olha comigo os versos 28 a 30. Ele diz assim, depois de falar que atendei por vós, agora ele diz, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a primeira coisa, deixa eu fazer uma perguntinha. Você tem ovelha complicada lá no rebanho? E se você não tiver nenhum, a gente faz umas transferências, não tem problema. Você conhece aquela ovelha que escoiceia o pastor?
Tem ovelha que você dá vontade de ficar com ela o dia inteiro, fazendo cafuné. Quando Paulo diz assim, atendei por todo o rebanho, sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado para você não ser pastor apenas de um grupo de dentro da igreja e não de todas as ovelhas. Cuidado para você não fazer 10 visitas para uma ovelha e não fazer nenhuma visita no ano para aquela outra ovelha. Você é pastor de todo o rebanho, das ovelhas que amam você, até das ovelhas que não gostam de você. Agora, note mais. Note mais. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Cessa aqui, meu irmão, política de bastidor. Manobra humana. Você acha que tem manobra humana na igreja hoje? Você acha que tem jogo de poder sair da igreja, para ficar na igreja, para perpetuar na igreja? Ou você tem consciência que é o Espírito Santo quem colocou você ali, você não suporta as crises. Mas se você tem ciência de que não foi homem, não foi arranjo, não foi manejo de bastidor, não foi política de conveniência que mantém você ali, mas é Deus quem colocou você ali, o Espírito Santo colocou você ali, aí você enfrenta a luta, você enfrenta a perseguição, você enfrenta a crítica, você enfrenta a adversidade, você tem certeza que Deus colocou você ali. Sua missão, a minha missão é pastorear. Pastorear é cuidar, é alimentar, é proteger, é guiar, é consolar, é exortar, é disciplinar, é carregar no colo, é chorar junto, é se alegrar junto, é caminhar junto. Isso é ser pastor. Ser pastor. Mas preste atenção. Pastorear qual igreja? A igreja de Deus. A igreja tem dono. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. De Deus. Irmãos, é triste, mas você escuta e eu também, gente vendendo igreja. E vende igreja de porteira fechada. Sabe o que é porteira fechada? Lá na roça eu aprendi isso. Porteira fechada é quando um fazendeiro vende a fazenda com o gado junto, a casa junto, a mobília junto, vai tudo no pacote. Tem gente vendendo igreja, com os membros inclusive. Olha, e é bom negócio que tem tanto dízimo. Não, a igreja não é nossa não, irmãos. A igreja é de Deus. E essa igreja foi comprada. Quem é dono comprou. E comprou não com dinheiro, não com dólar. Comprou com o sangue do seu filho. Agora notem comigo no verso 29 e no verso 30. Porque outra função do pastor com relação à igreja é proteger a igreja dos perigos, dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Então veja o verso 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo não tinha dúvida, não, eu sei. Ele não é um inocente, não. Ele não está com a cabeça mergulhada na areia igual um avestruz, não. Ele sabe que tem perigo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Se você tem o hábito de grifar, talvez fosse bom grifar essa frase aí, essa expressão, entre vós. Lá no verso 30 ele diz, e que dentre vós mesmo, né, grife depois, dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, deixa eu fazer uma perguntinha agora a vocês. Quando ele diz aí, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, eu pergunto, o lobo está fora ou está dentro? Está fora ou está dentro? Vou perguntar de novo. O lobo está fora ou está dentro? Vocês leram o texto? Leiam de novo o texto. Entre vós penetrarão. O lobo está onde? Está fora. Está querendo entrar. Ele não está dentro. Ele está querendo entrar. Quem é que impede o lobo de entrar na igreja para devorar as ovelhas? É o pastor, irmãos. É a liderança da igreja, irmãos. Mas o que Paulo está querendo dizer para você e para mim hoje? Pastor, Deus confiou você aquele rebanho. Proteja esse rebanho. Quando a Bíblia chama a gente de ovelha,
Foi muito apropriada a figura, porque ovelha é um animal inseguro, não sabe se proteger, não tem garra, não corre depressa, é míope, é desobediente, tem tendência a se afastar do grupo, do rebanho. Se cair num buraco ou na água, ele não consegue sair sozinho. Proteja as ovelhas que Deus colocou debaixo do seu cajado. Mas como você vai proteger? Conselho aqui, irmãos. Nunca convide um pastor ou um obreiro ou um missionário, não sei das quantas, que você não sabe quem é, para subir no púlpito da sua igreja. Eu escuto por aí afora, tem rodado o Brasil todo, pregador que diz assim: ô fulano, telefona para o pastor fulano do tanto, vou passar na sua cidade aí tal dia, você não quer que eu pregue na sua igreja não? Irmãos queridos, até por uma questão de ética, a não ser que você seja um amigo pessoal desse colega, não se oferece para ser pregador, você é convidado para ser pregador. Segunda coisa, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Se um pastor exigir valores específicos para pregar na sua igreja, ainda que sua intenção era dar uma oferta maior do que ele pediu, recusa esse convite. Ministério não é negócio. O pregador que prega por dinheiro perdeu o rumo do ministério. Eu não estou lhes dizendo que você não deva honrar quem você convida para pregar. O que eu estou lhe dizendo é que a motivação não pode ser dinheiro. Deixa eu lhes dar um exemplo. Eu estava em Vitória, onde sou pastor até hoje, há 35 anos. Num domingo de manhã, pregando já, estava abrindo, levantando para ler o texto, entra uma senhora muito bonita, muito elegante, muito bem trajada, com um grupo com ela. Conseguiram sentar um pouco na frente, não sei como essa mulher conseguiu me mandar um bilhete no púlpito. E o bilhete dizia assim: pastor, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, porque eu tenho uma palavra para esta igreja. Gostaria que o senhor me desse a palavra. Eu peguei o bilhete, li, botei no bolso, terminei de pregar, impetrei a benção. Como de costume, fui à porta para abraçar o povo. Essa mulher quase me bateu. Ela botou o dedo no meu nariz e disse assim: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Eu respondi para ela: pois o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê. Eu tenho compromisso com esse rebanho. E pela sua petulância, eu não daria mesmo. Essa mulher fez um estrago em algumas igrejas em Vitória. Um estrago. Irmãos, não é porque a pessoa diz que vem em nome de Deus, que o Espírito Santo que mandou, que você vai dando púlpito, não. Você tem zelo por essa igreja. É você que impede que a falsa doutrina entre. É responsabilidade sua. Mas olha o verso 30 comigo. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Grifa a expressão dentre vós. Agora eu pergunto, essas pessoas estão fora ou estão dentro? Estão dentro. Enrustidas. Aguardando o momento para botar as uns de fora e arrastar os discípulos para onde? Atrás deles. Que eles querem ser donos. Eles querem manipular. Eles querem arrancar a lã das ovelhas, comer a carne das ovelhas. Porque tem dois tipos de gente que gosta de ovelha. É pastor e lobo. Pastor para pastorear, o lobo para devorar. Então o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: nós pastores precisamos ter cuidado com as ovelhas que Deus nos confiou. Mas vamos agora ao penúltimo compromisso que Paulo menciona, o sexto compromisso, versos 33 a 35, que é o compromisso do pastor com dinheiro. Isso é sensível, não é não? Dinheiro.
Olha o que Paulo diz aí. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram o que me era necessário, a mim e o que estava comigo. Temos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Tem gente que lê esse texto e bate palmas. Você está vendo? É isso aí. Paulo está dando receita. Pastor não tem que receber salário de igreja. Ele tem que trabalhar secularmente e servir a igreja e ainda dar oferta para a igreja e não receber nada da igreja. E assim que é o modelo. Não. Paulo não está tratando de salário pastoral aqui. Se você quiser entender o que ele ensina sobre o salário pastoral, você tem que ir para 1 Coríntios capítulo 9. Lá ele trata do assunto. E lá ele usa o mesmo princípio do Velho Testamento para o sustento dos sacerdotes que recebiam primícias para o pastor. O que Paulo está dizendo, e ele está trabalhando como um pastor missionário itinerante, que ele não dependia de pregar o evangelho recebendo ou não salário. Se ele recebia salário, ele parava de fazer tenda e dedicava exclusivamente ao ministério. Se a igreja, munheca, mão de vaca, pão dura, não pagava salário para ele, ele ia fazer tenda e continuar a obra do ministério. Então, 2 princípios nós aprendemos aqui. Primeiro, irmãos amados, nós temos que ter uma vigilância enorme para nós não sermos pastores regidos por dinheiro. Você e eu conhecemos o seguinte cenário. O pastor chega na igreja todo feliz. Diz, meus irmãos, Deus me mandou para cá, estou muito animado, nós vamos fazer um trabalho abençoado e vamos junto. Daqui a 6 meses ele recebe um convite de uma igreja maior que paga o dobro do salário. Ele chega, meus irmãos, na verdade o Espírito Santo está me dirigindo para um outro horizonte. O Espírito Santo não é coisa nenhuma. Dinheiro. Eu não estou nem dizendo que você não possa ir da igreja A para a igreja B e a igreja B pagar-lhe um salário maior que a igreja A. Não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que o dinheiro, o salário, não pode ser a sua motivação. Deixa eu lhes dar 2 exemplos, desculpa, exemplos pessoais. Certa feita eu fui convidado para uma das grandes igrejas nossas no Brasil, uma das belas capitais, para pregar. Eu não sabia que aquela igreja estava fazendo uma transição pastoral. Terminado o culto, os presbíteros da igreja, os líderes, me chamaram numa sala e disseram assim para mim, pastor, nós precisamos que o senhor venha para cá. Nossa igreja é uma igreja rica, não sabemos quanto o senhor ganha, mas não importa, nós podemos pagar o dobro, precisamos que o senhor venha. Eu disse àqueles irmãos o seguinte, muito obrigado pelo honroso convite, pela oferta generosa, mas eu tenho 2 problemas com isso. Primeiro, é que eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor. Segundo, se eu vier porque vocês me pagam o dobro, o meu ministério vai estar na vitrine. Quem paga mais leva. Então eu agradeço o convite, mas não venho. Segundo exemplo, eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos. Uma igreja me convidou para ser pastor e me pagava 4 vezes o que eu ganhava. 4 vezes. Alguém disse assim para mim, mas você é maluco? Não aceitando? Fica aqui 10 anos, faz a sua vida financeira, depois você volta. A questão é, quanto você vale? Qual o seu preço? Se o seu ministério é comprado por dinheiro, está na hora de você questionar a motivação do seu ministério. Então você não é pastor por causa do dinheiro, mas porque Jesus chamou você para pastorear suas ovelhas. Então a motivação não pode ser dinheiro. Agora tem o outro lado. O outro lado é que as igrejas devem pagar um salário digno ao seu pastor. Irmãos, a maioria dos pastores no Brasil, vocês sabem disso, recebe um salário de miséria. A maioria. Talvez um pastor mais relevante, um presidente e tal, ganhe um salarão, mas o coitadinho que está lá na ponta, ele
ele tem que se esforçar para empatar o jogo. Isso não é humano. Isso não é bíblico. Isso não está certo. Eu não sei se eu estou falando aqui para líderes de pastores que têm responsabilidade de ver e votar o salário do pastor. Mas se eu estiver falando aqui para algum líder que tem responsabilidade de cuidar do salário do seu pastor, em nome de Jesus, reveja o salário do seu pastor para saber se ele está ganhando um salário digno. Para ele não ficar preocupado se vai poder botar o filho na escola, se vai poder botar comida na mesa, se vai poder pagar suas contas em dia. Paulo, quando esteve em Corinto, vocês sabem, a igreja que mais deu problema para Paulo e a igreja que mais Paulo amou, mas Corinto era uma igreja munheca, mão de vaca, pão dura. Quando Paulo esteve lá, ele não falou nada não. Mas quando ele saiu de Corinto, foi para Éfeso, ele escreveu as 2 cartas, aí ele puxou a orelha da igreja. Eu queria que você olhasse isso comigo. Pense você, se você fosse membro da igreja de Corinto, recebendo essa carta, o que você sentiria? Eu acho que ficaria com muita vergonha. Capítulo 11, verso 8. Olha o que ele diz para a igreja. Ele diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Como é que é, Paulo? Quer dizer que você era nosso pastor e outra igreja que pagava o seu salário para você ser nosso pastor? Isso mesmo. Eu estava lá, vocês não me pagaram. Olha mais, verso 9. E estando entre vós, ao passar privações, que é isso, Paulo? Quer dizer que você era nosso pastor e passava privações? Passava, tinha vontade de comer um lanche do McDonald's, não podia ir. Via lá uma roupa bonita na vitrine, não podia comprar. Na hora da janta, a mesa estava vazia, porque vocês não me pagavam. Passei privações, sim. Enquanto era pastor de vocês. Leia mais comigo, versículo 11. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, o pessoal da Macedônia era pobre ou rico? Pobre. Supriram o que me faltava. Que isso, Paulo? As igrejas pobres da Macedônia é que supriram o que faltava para você enquanto você era nosso pastor? Isso mesmo. Vocês não me pagaram. Mas olha o tiro da misericórdia que Paulo dá nessa igreja. Olha aí. Capítulo 12, versículo 13. Eu acho que isso aqui é a coisa mais vergonhosa que eu podia imaginar para a igreja de Corinto. 12, 13, 2 Coríntios. Ele diz assim: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Paulo chama a igreja de Corinto de igreja inferior a todas as outras igrejas. Já é um negócio complicado, não? Mas ele vai justificar por que foi a igreja inferior. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me essa injustiça. Sabe o que ele está dizendo? De todas as igrejas que eu plantei, que eu pastoreei, vocês foram a mais inferior, porque mais inferior já é inferior. Nesse ponto, vocês não pagaram meu salário. Perdoe-me essa injustiça, eu devia ter cobrado. O que Paulo está ensinando com isso? Se o pastor não pode ser regido por dinheiro, a igreja não pode permitir que o seu pastor passe necessidades. Tem que dar um salário digno para ele. Aliás, está lá em Timóteo 5,17. Aqueles que manejam bem a palavra de Deus são dignos de redobrados honorários. Bom, vamos ao último princípio. Volta lá para Atos 20, por favor. Versículos 36 a 38. Agora é o princípio a relação da afetividade. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Sabe o que me encanta aqui?
Paulo ficou quanto tempo mesmo em Éfeso? 3 anos. É claro que esses presbíteros aqui não tinham 3 anos de relacionamento com Paulo, porque ele não chegou hoje e já teve presbítero hoje, né? Teve que plantar a igreja, ensinar a liderança, eleger liderança e tal. Mas a relação de Paulo com esses homens líderes era uma relação de afeto profundo. Sabe qual é a área mais difícil das igrejas hoje, irmãos? Onde tem mais crise, onde tem mais dor, onde tem mais tensão, onde tem mais brigas, é na liderança. Tem homens que parecem ser santos, fica ao redor de uma mesa, irmão, a porta fechada, vira um monstro. Eu estava pregando num congresso, como o nosso aqui de pastores, e eu perguntei assim para os pastores: qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros? Houve um silêncio sepulcral na sala. Até que um levantou a mão lá no fundo e disse: beijar não beijei não, mas vontade de morder eu tive muitas vezes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa é você amar a pregação, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega. Eu escutei de um desses estrelas de hoje. Eu gosto de pregar, mas não gosto de gente me encostar. Tá? Eu não sei se vocês já viram, irmãos. Eu acho isso esquisito. Tem igreja que você vai, que o pregador, ele não participa do culto, não. Não, né? Culto não. Ele fica na salinha com ar-condicionado e até pede assim uns quitutes diferenciados. Quando ele vai, ele é a estrela, entendeu? Ele só chega na hora do glamour. E não fica para o encerramento do culto também, não. Terminou, pé na estrada. Não quer que ninguém encoste nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que gostar de ovelha. As suas ovelhas precisam saber que você ama, gosta de cada uma delas. Você conhece um pastor quando você vê uma criança correndo e abraça a perna do pastor e pula no colo do pastor. Pastor. Afetividade. E eu quero encerrar contando 3 coisas breves. No dia que eu fui ordenado, lá em Bragança Paulista, eu não vou citar o nome porque esse irmão está vivo e você o conhece. Muito querido, me deu um conselho. Eu era solteiro, fui pastor solteiro 5 anos. Ele me disse assim: pastor Hernandes, eu vou te dar um conselho hoje, está sendo ordenado hoje, então fica o seguinte: quando você estiver na porta cumprimentando as pessoas, ao chegar uma moça ou uma senhora, estica bem o braço. Estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Eu disse: meu amado, eu não consigo fazer isso. Por 2 razões. Primeiro, porque eu não estou convencido de que a Bíblia me ensina isso. Segundo, porque isso não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Agora, o que eu quero prometer ao amado, com a graça de Deus, é que eu quero abraçar e cumprimentar a criança, a adolescente, a moça mais bonita da igreja e a vovozinha de 90 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pastor não vive numa torre de marfim. Pastor vive no meio do rebanho. Um dia eu estava na igreja, uma mulher, membro da igreja, me ligou. Falou: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu vou ficar numa igreja mais perto da minha casa, está muito longe, está muito difícil. Então eu vou ficar aqui pertinho de casa, vai ficar melhor para mim. Eu disse assim para ela: filho, só tem um problema.
Você é tão querida, tão amada, tão importante aqui, que nós não podemos liberar você. Você faz parte dessa família. A mulher desatou a chorar do outro lado dali e falou: pastor, estou querendo ir para outra igreja, coisíssima nenhuma, mas precisava escutar isso do senhor hoje. Precisava escutar isso do senhor hoje. Um dia uma mulher me cumprimentando na porta disse: pastor, sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui na porta da igreja? Eu falei: não sei, filha. É porque é o único abraço que eu recebo na semana. Irmãos amados, as nossas ovelhas precisam ser amadas. Amadas. Elas precisam saber que você gosta delas. E tem prazer de ficar perto delas. De cuidar delas. Que Deus nos ajude a observar esses 7 princípios, esses 7 relacionamentos do ministério. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.